Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais a um episódio do podcast da Leader Academy, uma comunidade que busca compartilhar conhecimentos para uma liderança mais humanizada. Hoje estou aqui com a minha querida amiga Eliana e também com a nossa queridíssima convidada Laís, que eu não consigo pronunciar o sobrenome. Já começa rindo aí. Ai, É ai. quase uma onomatopeia, né? Tem gente que fala Glück, Glück, mas em alemão você fala Glück, que tem um som de I mais ou menos U, mas em português eu sempre falo que é Glick, que daí pelo menos você sorri para falar, né? Então você fala Glick. E é, Pronto, aí, Pronto. ó. Já começamos bem, tá vendo? Olha que interessante. E Laís, por gentileza, se apresente, sinta-se em casa. Cá estamos. muito obrigada. Então, como falado, né? Meu nome é Laís Glick e eu sou natural de Curitiba e hoje estou enquanto designer, criadora, empresária, né, por detrás da Glick e de Mindfulness, que é essa nossa manifestação a respeito de praticar a felicidade, né, enquanto uma habilidade. Então, eu venho aí ao longo dos últimos 7 anos aprofundando pesquisas e conhecimentos, essa exploração em relação à felicidade, a fim de criar uma colisão entre design e felicidade. É, literalmente fui muito feliz por ter um nome que já carrega nisso em si, né? Então, Glück, ele vem do alemão, que significa felicidade, sorte, alegria, e Laís, no grego, significa pessoa que fala. Então, basicamente, exatamente, é sempre essa cara, é muito bom, né? Basicamente, Laís Glick significa pessoa que fala feliz, ou sobre felicidade. Então, para mim, hoje, o que é o trabalho, para mim, nada mais é do que essa grande manifestação a partir de um chamado, né? Então, quando a gente olha para dentro, né, vê as possibilidades, o que a nossa história de vida, as nossas escolhas nos apresentam enquanto desafios para serem explorados, eu resolvi olhar para o meu nome. E nisso também carregava muito da minha essência. E aí, com um olhar bastante investigativo, quis aprofundar para além da palavra, né, o que esse falar felicidade poderia estar trazendo enquanto provocação para a minha atividade profissional. Tem nem dúvida que seu propósito é isso aí, né, minha querida? Já está escrito no nome. Deu Muito bom. Ou ele conta como que nós conhecemos a nossa querida Laís. Conhecemos numa experiência maravilhosa de conexão, né, do Instituto Amuta, lá no Parque da Aclimação, né, num fim de semana maravilhoso, ensolarado. E aqueles papo, né, de quem não quer nada. Nossa, que legal isso aqui, foi você que fez, né? Ganhamos meias felizes, não é? E a gente, ah lá, tem uma aí para mostrar. É o par, né? Eu tava falando assim, esse aqui é o pé mais feio que você já viu na sua vida, mas com a meia mais legal que tem, né? Então, o par de meias, esse aqui é um dos pares, o outro par tem o sorriso, é uma meia que ela representa uma das nossas criações, que é a onda da felicidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela depois, mas que ela vira nada mais que um amuleto para que a gente lembre que para continuar caminhando em frente, a gente precisa equilibrar na mesma medida desconfortos e confortos para seguir na nossa jornada, né? Perfeitamente, que tem tudo a ver com felicidade, né? É, e também a gente viu o jogo, né? Que, Exatamente. aliás, eu estou com ele aqui, ó. Eu vou querer que você fale um pouquinho dele. Maravilhoso, né? A gente se conheceu nesse papo maravilhoso do jogo. Conta um pouquinho pra gente como que isso apareceu, de onde surgiu essa ideia maravilhosa, super Muito criativa, inclusive. Fala um pouquinho. legal. Então, o Mindful Cards, ele veio com a nossa primeira materialização de toda a nossa busca, exploração intelectual sobre felicidade. E foi justamente no momento quando cada vez mais eu estava aprofundando no tema e as coisas começam a ficar
hiperintelectualizadas, né? Você começa a ter conceitos complexos, estruturas que são ótimas para quando a gente realmente, né, tá querendo destrinchar, enxergar o invisível, começar a dar nome às coisas num lugar de estudo. Mas quando a gente vai para um lugar de prática, eu acredito muito na simplicidade. E não tem nada mais simples do que brincar. Brincar é algo inerente ao ser humano, essa vontade da gente olhar para além dos objetos, além das relações, como oportunidades para se sentir bem, para manifestar algo prazeroso na nossa existência. Eu acho que o brincar ele é muito generoso. Então, o Mind Fun Cards, né, o próprio Mindfulness, né, que é a nossa marca, vem justamente com essa provocação de que ao invés de mindful, é mind fun, para que a gente se esvazie, né? Saia dessa ideia de full, de sermos cheios de conhecimento e de que tem o seu lugar, mas a importância de também criar esse lugar para o brincar parte também do espaço. Então, quando a gente brinca de verdade, é muito sobre dar espaço para aquela brincadeira, independente de julgamentos, de quem que tá do teu lado. Então, até aqui, quando a gente fala de lideranças, né? Tem muito essa questão do título, de onde a pessoa vem, qual é o repertório dela, onde foi a formação, etc. Mas quando você quer brincar, você só quer brincar, não tô me preocupando com o teu título, né? Então, esse insight, ele foi muito a base para o tempero das coisas que a gente tem criado para o Mindfulness, né? E o Mind Fun Cards é justamente esse deck de cartas para você praticar a felicidade, que a intenção é ele ser esse espaço, seja um ritual ou uma ferramenta, onde você vai se servir, né, de uma carta a partir dos 4 hormônios básicos da felicidade, que são a dopamina, a endorfina, a ocitocina e a serotonina. Então, a intenção aqui foi mimetizar as sensações físicas, né, biológicas, que despertam quando a gente tem a produção desses neurotransmissores dentro do nosso corpo, por meio de provocações, então de reflexões e de ações que você leva para o seu dia a dia. E quando a gente organiza eles dessa forma, uma das nossas intenções era também difundir essa percepção de que felicidade não é apenas euforia, né? Não é apenas purpurina e sair gritando e feliz, mas que também ela pode ser serena. Então a gente tem um espectro aqui na própria navegação do jogo que ele traz essa diferença entre serenidade e energia. Então a primeira ação é você parar e se refletir: como que eu estou me sentindo? O que eu quero me servir nesse momento? Será que eu quero uma carta mais energizante ou uma carta mais serena? Né? Se eu quero uma dose de ocitocina para incentivar mais o desenvolvimento de vínculo, a sensação do toque, a endorfina, que ela traz muito a questão do prazer em relação à dor, a dopamina, que estimula muito a motivação, e a serotonina, que ela traz essa sensação de apreciação da vida, um olhar mais sistêmico para além de nós. Então, aqui a gente estimula muito a prática desse vocabulário de felicidade, né? Organizando de uma forma lúdica, né? Então, a própria escolha das cores foi feita com uma intenção de ser bastante acessível. Então, são cores básicas. A própria linguagem básica, linguagem gráfica, ela é quase infantil, né? Então, a gente tem personagens que são os nossos emotunes para ajudar nessa cada vez menos intelectualização em relação aos hormônios. Então, eu tô ali escolhendo o coraçãozinho, a nuvenzinha. Mas se eu quero saber mais sobre, também tem todo um conteúdo, tem um manual que acompanha para você investigar mais. O grande ponto dessas cartas, que era a nossa intenção, também era estimular a intencionalidade das nossas escolhas. Porque quando a gente olha, né, para o nosso dia a dia, tudo já vem escolhido pra gente. Né? Você vai no Netflix, já te diz qual que é a próxima série que você vai assistir. O Spotify ele já vai te trazer a playlist pronta da tua semana, né, que são ótimas conveniências, mas que, por consequência, não estimulam a nossa intencionalidade de escolha, né? Essa clareza de o que eu quero, qual que é o nível de tensão do que eu tô querendo para aquele momento. Então, quando você tira uma carta do deck do Mindful Cards, a olho nu, você não vai conseguir ler. Você pode até se esforçar muito, mas quando você olha a carta, você tem uma sobreposição de frases que elas convidam a você tomar uma outra escolha, uma outra decisão, que é se você vai querer sentir ou agir. Então, o deck ele acompanha essas duas lentes, esses dois filtros, que eles, quando sobrepostos na carta,
vão revelar ou uma reflexão ou uma ação, correlata com o que está sendo colocado, né? Então, tem essa carta aqui que é muito boa. Por exemplo, uma carta de endorfina. A reflexão que ela traz é: há uma oportunidade ao lado de cada incômodo. Esteja atento para aprender. E aí você leva essa reflexão para o seu dia, né? Digere ela. A recomendação é sempre uma dose por dia. Mas, se você estiver muito curioso, você pode olhar também qual que é a ação que acompanha ela, né? Em relação a esses incômodos, né? Então, a relação de incômodo e aprendizado. E aí vem a ação pergunte ao mindinho do seu pé: como estão as quinas da vida? Então, não tem nada mais desconfortável do que dar aquela topada na cama de manhã, né? Então, se você tira uma carta dessa, já te convida para dar uma risada, para você olhar com um pouco mais de despretensão e humor, por exemplo, para algo que pode ser super incômodo, né? Então, qual que é toda a oportunidade para esse brincar, para essa leveza, para essa despretensão, que até mesmo uma topada na sua cama, né, pode dar, né? Você olhar para o seu mindinho, falar assim: nossa, é verdade, você já sofreu bastante, né? Como que você tá? Conversar com o teu pé, né? Então, esse é um pouco do tom que as cartas trazem. Logicamente, ele varia de acordo com cada uma das categorias que a gente tem aqui dentro. Então, o Mindful Cards, ele surgiu principalmente olhando para o indivíduo, né? A gente, quando criou esse primeiro produto, ele veio também como resultado de vários aprendizados de projetos organizacionais, de design, de posicionamento estratégico, de branding, de design de cultura, né? Design organizacional. E uma angústia que era sempre latente era: o que acontece com esse indivíduo quando ele volta para casa? Quais são ferramentas e quais são recursos que essa pessoa terá para o seu próprio autodesenvolvimento? Poxa, é um livro? Pô, às vezes o livro ele aumenta ainda mais o nível de autocobrança, né? E às vezes o que acontece é que essa pessoa fica à mercê de uma anestesia, né? Já tanta cobrança, tanta coisa, tipo, vou ali assistir uma coisa de não pensar. Então, e se a gente pudesse trazer algum outro recurso que, quando você chega em casa, ou até mesmo quando você vai para uma facilitação, quando você está num contexto coletivo, você possa estar servindo com essa pequena dose de respiro, né? Que você estava procurando, nem sabia, mas estava ali, ó. Pronto, dá uma risada, instiga uma conversa, instiga uma reflexão e até mesmo muda o teu estado químico interno por meio das provocações que as cartas trazem, né? Que delícia ouvir essa história toda. Eu quero até fazer um comentário que, enquanto a gente se conheceu no evento, eu me identifiquei demais contigo, Laís. Que acho que eu não cheguei a te comentar isso lá na hora, pela sua alegria, literalmente curtindo o evento, né? É, eu te olhei saltitando no cantinho, fotografando, dando risada. Eu falei: caraca, eu e ela fazemos parte do mesmo time, meu. Aí, na hora que tava terminando o evento, que a gente começou a conversar, que eu te convidei para vir para o podcast com a gente, né? Falei: cara, vai ser muito legal, vai ser muito divertido, né? E eu gostaria de saber de ti, como que você entrou nesse mundo da felicidade? O que que aconteceu para que você descobrisse que Laís é pessoa que fala de felicidade? Se isso veio antes de você entrar na felicidade ou veio depois? E como que foi essa história? Porque a gente também conversou que a gente é meio nerd, né? Nós três Até aqui. aqui. Então eu gostaria de saber esse outro lado da força, por assim dizer. Nossa, que delícia, né? E acho que essa pergunta, ela floresce muito quando eu respondo que, sim, acho que a pessoa que fala feliz veio antes da investigação sobre felicidade, né? Não tenho certeza, que teve muito olhar para dentro e se perceber, assim, cada vez mais as pessoas falavam: nossa, realmente, você é tão alegre, né? Você exala felicidade, alegria. E eu acho que tem um sagrado nisso que me traz muita responsabilidade, porque eu fico pensando: cara, se existe essa manifestação, esse dom, né, de exalar isso,
o que que eu posso fazer com isso para poder oferecer ainda mais para as pessoas, né? Se é tão natural, e se eu fatiasse a Laís em pedacinhos, o que que eu encontraria? Então, basicamente partiu muito desse pensar, e é um pensar já bastante antigo, que eu sempre vou observando, e aspectos que para mim sempre foram muito padrão, era sobre a diversidade de interesses que eu tenho em relação à vida. Então, é a música, é a matemática, é a ciência, é a filosofia, é a psicologia, a arte, tudo me instiga a querer descobrir, a ter um olhar curioso, a ter fome de vida, né? A existência é isso, a existência é um grande convite para descobrir o mundo. Então, o que que eu posso fazer com o dom que é a vida e, a partir disso, investigar na minha própria existência esses aspectos que poderiam ajudar outras pessoas, reverberar, ou até mesmo que eu poderia aprender com outras pessoas a aprofundar mais essa qualidade de ser. Então, a partir dessa clareza, eu comecei essa investigação, e um ponto crucial que eu cheguei foi justamente em relação ao criar. O que que a gente sente quando a gente cria algo? E até, curiosamente ou não, foi a primeira coisa que tem até numa dos meus vidros aqui, das minhas reflexões. Uma vez eu lancei, lá atrás, bem no início das pesquisas, eu lancei essa pergunta para as pessoas, que era: o que que você sente ao criar algo? E os meus amigos e conhecidos de conhecidos começaram a trazer, e eu observava assim, até algumas repetições de palavras, e começava a observar muito essa relação de satisfação, de potência, de vontade, de propósito. Então, é muito poderoso, né, a energia que se vem do criar. E aí eu parei para pensar, falei assim, cara, eu trabalho com design, eu venho do design, né? Então minha formação enquanto design de produto. E eu penso, poxa, se tem tanta essa energia no criar e tem tanta relatividade, distanciamento e até mesmo essa busca e cobrança em relação à felicidade, o que que aconteceria se eu criasse uma colisão entre o pensar do design e a felicidade? Então, esse insight, ele me instigou a querer a aprofundar ainda mais, desde quais são, né, os processos e as origens do design, né, aprofundar nos textos mais originários em relação ao pensar design, né? Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Victor Papanek. Então, o Victor Papanek, ele fala que a atividade do design, ela é uma atividade intuitiva de buscar criar significado, né, ou de buscar uma ordem que gere significado. Então, por natureza, a atividade do design é criar essas ordens, enxergar estruturas que às vezes estão ali no invisível, a fim de que a gente consiga estar traduzindo, trazendo maior visibilidade para aquilo que por vezes é muito abstrato. Então, essa habilidade de traduzir o invisível, para mim, na hora deu estalo de que, tá, então sou designer enquanto tradutores e felicidade enquanto linguagem. Então, a partir dessa hipótese, eu comecei a aprofundar também o estudo da felicidade na intenção de traduzi-la enquanto uma habilidade a ser praticada. Então, eu fui estudando em filosofia, em psicologia, e uma das angústias que me vinham era muito essa ânsia por definir o que é felicidade, né? Eu ficava, cara, mas é uma emoção, é uma vontade, é tanta coisa. E aí, o que eu me propus foi justamente suspender numa camada superior, né, enquanto um grande guarda-chuva, a felicidade enquanto um campo. Então, assim como a gente tem a matemática, e se a felicidade fosse esse grande campo de linguagem, quais seriam os princípios estruturantes para eu aprender a falar felicidade? E aí, foi uma grande jornada se iniciou a partir dessa investigação, né? De quais seriam esses princípios estruturantes para aprender a falar felicidade, sempre respeitando que o meu campinho ali é o do design, né? Então, por mais que eu bebo da filosofia, investigo na psicologia, muito da física também, que teve um grande ponto, teve um momento que o aspecto da cultura, ele molda a forma como a gente sente, né? Então, as emoções, por mais que alguns textos eles trazem o fato das emoções serem inerentes à nossa existência, ser algo natural do próprio ser humano, a gente sabe também que elas são um construto social. Então, se a minha linguagem, se a minha cultura traz determinada palavra para determinada emoção, assim eu serei capaz de identificá-la, defini-la. Então, qual é o papel da linguagem para o desenvolvimento do meu vocabulário emocional? E que isso também está diretamente relacionado com a forma como eu me percebo, para o meu autoconhecimento. Então,
olhando para todas as vertentes, teve um momento que eu falei assim, nossa, e se a felicidade ela não dependesse, por exemplo, de uma linguagem falada, se fosse uma linguagem numérica? E eu comecei a investigar, fui para física, fui para mecânica quântica, né, que traz alguns princípios subatômicos em relação. Eu falei que ia nerdear, né, gente? Agora vocês abriram aqui a caixinha, vou trazer um panorama bastante diverso aqui. Mas na mecânica quântica, muito se fala do princípio vibracional, né? Então, a qualidade de vibração que existe em cada partícula subatômica. E dentro disso tem uma série de princípios, tem princípios de incerteza, inclusive tem o princípio de onda. E antes de eu chegar nisso, dentro das minhas epifanias criativas de design, eu cheguei justamente nesse desenho, acho que tá aqui do meu ladinho, inclusive. É o desenho da onda da felicidade. Hoje eu chamo de onda da felicidade. Mas que no início, para mim, era muito uma... tem essa folha aqui. Essa união, né, essa integração de uma carinha triste e uma carinha feliz. Dizendo assim, né? Então, hoje eu não falo nem mais feliz. Mas que hoje, para mim, representa o desconforto e o conforto. Então, quando a gente olha... A primeira vez que eu desenhei isso, eu falei assim, que fofo. E é isso, assim, que simpático. E comecei a observar ainda mais, falei assim, cara, isso aqui é uma senoide, né? Então, se é uma senoide, eu conseguiria traduzir isso numa relação trigonométrica. Se é uma relação trigonométrica, eu consigo mexer com uma função. Se é uma função, quais são princípios ou variáveis qualitativas que eu poderia estar investigando para poder criar uma relação algorítmica para mapeamento de emoções. E aí eu, nossa, descobri, eureka, né? Assim, que legal, vou agora decupar essa relação. Estava avançando cada vez mais para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas a mapeamento emocional, até o momento que eu parei, me deparei com um outro texto, que é desse cara aqui, que é o Byung-Chul Han, que é um livro sobre psicopolítica e neoliberalismo, e ele discursa muito sobre o impacto, né, o impacto das emoções quando aliadas a políticas de poder. E aí me veio o estalo, eu falei assim, cara, se a gente começa a conseguir mapear, até mesmo prever a forma como as pessoas se sentem dentro de determinado contexto, qual que é o nível de maturidade de liderança, qual que é o nível de maturidade organizacional que a gente tem hoje para poder lidar com esse dado? E eu senti que seria irresponsável da minha parte avançar sem antes entender como que a gente prepara as organizações para então aprender a lidar com esses dados. Então, um grande passo que eu dei para trás foi justamente voltar para esses princípios estruturantes da felicidade enquanto linguagem, para aí sim fundamentar bem o terreno, né? Ali a terraplanagem, nivelar bem, para então a gente poder estar avançando no que hoje eu chamo de intencionalidade emocional, que é a capacidade de articulação dessa senoide, né, do nível de amplitude da variação emocional, quando a gente olha, por exemplo, para uma linguagem. Agora você chegou aqui, dá para ver mais claro nessa relação. Então, aqui eu falo muito que as emoções vêm em pares, né, que é trazer essa integridade emocional, essa relação unificada, que eu não tenho aspectos complementares, eu tenho aspectos unos, né, que eles estão juntos. Então eu olho o conforto e desconforto enquanto uma coisa, que eles sempre vão estar caminhando juntos. O que isso amplifica em relação à nossa compreensão da nossa resiliência, da nossa postura frente a desafios e a conquistas? O que pode acontecer no ser humano? Que novas perguntas podem surgir disso? E isso foi muito estimulante para mim, né? Eu poder observar ainda mais, nossa, que legal, que novos desafios podem surgir na sociedade a partir do momento que a gente se torna proficiente em falar felicidade. Então, a busca ela veio muito desse lugar investigativo, né? De ir caçando, pegando uma coisinha ali. E tudo isso enquanto eu tenho um estúdio de design. Então, todos os projetos que passam pelo estúdio, né? Esse ano a gente está justamente numa transição para poder estar assentando e desenhando melhor essa tese de design para a felicidade, juntando todos os dados que a gente coletou ao longo desses mais de 7 anos, a partir dos projetos, onde em cada projeto a gente testava alguma coisa, né? Testava alguma ferramenta, testava algum princípio de felicidade dentro de um projeto de branding, de um projeto de UX, um projeto de design de produto, design de experiências, né? Ou até mesmo de design organizacional.
Então, isso foi muito fértil observar a partir de casos reais, da vida real, como que a gente pode criar esses meios de praticar a felicidade, né, dessa habilidade em si, a partir de um cenário volátil, totalmente efêmero, impermanente, né? Então, todas as variáveis que se tem dentro dessas organizações foram muito férteis para poder trazer riqueza e ainda mais profundidade para o que a gente tem feito por aqui. Oi, Uau, o que você maravilhoso! achou de tudo isso que a Laís falou? Assim, adorei tudo, né? Muitas camadas aqui, né? Mas assim, o que eu percebo muito presente no seu trabalho, né, que combina com o nosso jeito de pensar e agir também, e de sentir, né? De pensar, sentir e agir. Essa mistura da teoria, né, da ciência, com a experimentação e essa temática toda de aprendizagem e felicidade, né? Então, esses elementos todos juntos, né, combina demais com o que a gente faz também, né? Então, maravilhoso, né? No começo da sua fala, você falou muito de curiosidade, né? Que você tem curiosidade sobre um monte de assuntos e tal. Curiosidade está no cerne da aprendizagem e da felicidade. Para mim, É, essas coisas não se dissocia, né? Aprendizagem e felicidade, para mim, são coisas que tá assim, ó. Porque é da natureza humana ser curioso. A partir da curiosidade, você explora, você aprende, você se sente bem, porque você tá ali explorando alguma coisa que é de seu interesse. Isso traz felicidade, isso traz bem-estar, né? Então, essas coisas estão tudo misturada, né? E aí, quando a gente vem com essa pegada de design, como você disse, né, que tem a experiência por trás, que a gente faz de uma forma pensada, intencional, né? Isso tudo se potencializa, né? Porque você constrói aquele momento, né? Aquela experiência de aprendizagem, numa coisa prazerosa que vai potencializar o aprendizado e por si só a felicidade, né? Então isso tudo está muito conectado. E quando a gente leva essas coisas para dentro de organizações sisudas, né? O que que acontece? Né? E a gente precisa muito disso dentro das organizações, porque é aí que o ser humano, é aí que o profissional vai conseguir entregar o melhor dele, né? É aí que vai aflorar o melhor dele, né? É aí que ele vai ter segurança para falar o que pensa, para mudar as coisas que ele está vendo que não estão legais, né? Para ter relacionamentos mais positivos. Então é aí que todo mundo ganha, né, Laís? e é tão interessante quando você fala da curiosidade, né? Porque acaba sendo literalmente uma grande pergunta para a organização. Porque se você entende que a curiosidade está inerente a uma prática de felicidade, a grande pergunta é o quão instigante é a sua organização para aqueles que estão ali dentro. O quanto que você está conseguindo instigar essa vontade, né? Porque a curiosidade também é vibração. Então, se a gente Uhum. olha novamente para a questão da onda, quando você está curioso por algo, você sente lá dentro, na Ah, pele, arrepia, né? Te move. Então, te move. literalmente, no elétron de cada átomo que está dentro do teu corpo, começa a vibrar numa frequência que vai te mover. Então, o convite, a investigação da instigação presente na tua organização é algo que pode ser, inclusive, muito desconfortável, né, para organizações. Porque a gente gosta de previsibilidade, a gente gosta de poder ter um certo controle e estruturas, e sem dúvida, elas são necessárias para que o contorno se crie. Né? Então, quando a gente tem um todo, uma ordem, né, uma organização, um organismo por si só, reconhece que existe uma membrana, seja ela visível ou não. Então, quando você instiga a curiosidade, você está convidando a quem está dentro daquele organismo para olhar além daquele organismo. Isso pode ser muito paradoxal
para uma organização que mira em retenção de talento, ou que eu miro numa longevidade, ou até mesmo numa visão de longevidade infinita das organizações, que às vezes a gente acaba ouvindo muito por aí, né? Eu sou uma grande fã da finitude. Eu acredito que a finitude ela é a melhor ferramenta para a gente, tanto que quando eu criei minha empresa, eu já criei ela com data de morte, né? Então eu sabia desde o início que eu criei ela, o momento que ela ia morrer, ia acabar, que inclusive tem uma data aí que está se aproximando, porque sempre foi como um exercício para que eu preservasse a minha relação em relação à empresa. Então, quem era o indivíduo Laís e quem é o indivíduo Glick? Né? Qual que é o papel social dessa empresa para aqueles que passam por ali? Qual que é a responsabilidade? O que mudaria para um colaborador quando você declara para ele, pois então, a empresa ela vai durar até tal data. Você tem até tal data para poder aproveitar dessa ordem, desse contorno que foi criado para a criação de determinado propósito, que no meu caso era a experimentação da felicidade em contabilidade, num caso real, que é o caso da Glick, né? Ou até mesmo dos clientes que passaram por nós. Então, quando a gente, de novo, traz o fator da curiosidade, demanda de muita coragem organizacional, né? Poder estar lidando, vai aumentar a complexidade. E aí, por isso que eu gosto tanto de quando a gente observa esse desenho, né? Um outro convite que ele traz, até esse aqui eu acho que ele é melhor de enxergar, é quando a gente coloca um eixo neutro para observar essa relação da senoide, cada vez que a gente sobe mais, eu digo que cada vez mais energia, né, que vai ser investida. Então, eu tenho mais potência. Então, aumenta a intensidade. Então, quanto maior o desconforto, é mais energia necessária. Então, eu ganho mais momento para ter uma oportunidade de transformação. Então, esse modelo, o que ele traz para as organizações é a apropriação da potência energética que se tem a partir de um grande desconforto. Então, e se eu olhasse para os desconfortos não enquanto problemas a serem mitigados, mas enquanto potências a serem transformadas? Né? O que eu posso estar fazendo a partir de um grande desafio, a partir de uma frustração, a partir de um medo instaurado, né? Quando a gente olha para o mercado, quais são as oportunidades? E é uma mudança muito sutil, mas que ela traz muita potência justamente pela vibração que se cria das pessoas quererem aprender mais, saber mais do contexto que muda quando a gente olha para essa oportunidade. Da mesma forma se aplica quando eu olho para o conforto, né? Quando eu também me distancio da linha neutra, eu aumento a minha energia investida, porém em favor da nutrição, que também é um outro ponto, que para a organização, por vezes, pode até ser mais fácil, mais cômodo eu olhar para o desafio, até por cultura meritocrática herdada, né? Então a gente tem essa questão de vencer, de conquistar, etc. Mas como que a gente tem regulado numa mesma amplitude o conforto intencional? Qual que é o nosso vocabulário de conforto para além da massagem, do chocolate, né? Para além da indulgência? Como que eu consigo entender o que me energiza? Então, às vezes, o que vai me energizar não necessariamente é um milkshake, mas vai ser, por exemplo, estar conversando com vocês aqui, porque eu reconheço que para o meu perfil de pessoa, a troca, o compartilhar de ideias é algo que me traz energia. Então, isso para mim é um conforto intencional. Como que eu doso isso dentro do meu horizonte de atividades, de planejamento? Então, quando a gente olha para essa união integrada de vibração, por exemplo, olhando novamente para a questão da curiosidade, por mais que a curiosidade ela pode estar despertando algum desconforto ou algum conforto, onde que você posiciona ela a partir da tua autopercepção? Seja você um indivíduo, seja você uma organização, né? Então, o convite que esse modelo e o princípio do design para a felicidade ele sempre vai estar trazendo é essa preparação para falar de intencionalidade, que é a qualidade do nível de tensão, o quanto que você vai puxar esse fio, né? O quanto que você vai estar tensionando o soar daquela vibração harmônica ou não que a tua organização está soando, né? Ou que você, enquanto indivíduo, está soando também. Legal, legal. Você quer falar alguma coisa ali? Antes de eu... Quero comentar essa questão da curiosidade nas organizações, né, que tem tudo a ver com aprendizagem, né, como a gente falou aqui. Então, criar essa cultura de aprendizagem na organização estimula, né, curiosidade e é o que faz a organização
crescer, inovar. É isso que retém talento, né? Não é o chocolatinho nem a massagem, né? É a É, e também pessoa aprender conseguir. dói, né? Que também é uma coisa legal da Claro, gente lembrar, que às vezes eu observo muito, né? A gente fala sobre a importância da aprendizagem e às vezes eu acredito que a gente também precisa trazer ainda mais essa consciência de que não necessariamente vai ser fácil, né? sim, E, sim. e que essa economia de energia para poder aprender, ela é instintiva, né? Então a gente, por instinto, vai sempre mirar na preservação de energia. Então eu não vou Sim. querer me esforçar muito de repente. Então acho que também um ponto legal é a mudança que acontece quando a gente acolhe a dor enquanto oportunidade, né? Não tendo isso como um aspecto negativo, quebrando a ideia de que tem uma emoção negativa, mas que tem uma qualidade de transformação ali que reside e que demanda de resiliência, de proatividade, de postura, de força, né? Tanto do conjunto, da organização ou do indivíduo. É, porque entender, né, que o processo de aprendizagem envolve, né, esforço, tempo, falha, né, e tudo isso custa, né? Vamos falar assim, custa para o indivíduo, né? As emoções desagradáveis, como você está falando. Porém, né, é um processo como um todo prazeroso, né? Aprender coisas é prazeroso. E instigar isso no ambiente organizacional é maravilhoso, né? Porque é aí que as pessoas realmente se engajam no que estão fazendo, elas se desenvolvem como pessoas e como profissionais, né? É aí que elas têm as grandes ideias, solução para os problemas, né? É aí que elas inovam. Então, tudo isso está conectado. Mas aí a organização precisa ter essa consciência que também como é que se fala? Abrir mão do poder, né? No seguinte sentido, né? A gente tem que abrir mão um pouco de falar o que você tem que estudar. Você é que tem que dizer, né? Porque quando eu determino o que você tem que estudar, a sua jornada de aprendizagem, eu já estou tirando a sua curiosidade natural daquela situação, né? Então, é um assunto complexo, né? É muito necessário a gente falar sobre isso, né? É o famoso, não tem como você ajudar uma mulher a dar à luz se ela não estiver grávida, né? É Então, da isso mesma aí. forma, não tem como eu querer forçar um aprendizado se eu não tenho o sim da outra parte, né? O aprendizado ele tem que sempre ser É, um convite e não uma imposição, porque ele vai demandar de investimento de energia, vai demandar de dedicação, vai te alongar nesse stretching, tipo, ele vai esticar, que nem quando a gente faz exercício físico, né, musculação. Eu tenho um rompimento de fibra muscular para poder reconstruir, fortalecer. Então, até mesmo na nossa fisiologia, a gente tem indicadores sobre o papel da dor na nossa evolução, na nossa maestria, no nosso fortalecimento. Então, para além do testar, errar e aprender, se a gente quer evoluir, vai demandar ainda mais, porque daí você já tem um passado acumulado, às vezes você até acertou, e aí até também eu gosto muito da expressão de que o erro é o maior professor, né? Então, se você acerta, é um convite muito mais ao comodismo, mas ao mesmo tempo que se você acerta, não quer dizer que você vai acertar de novo. Então, a jornada da maestria, ela também vai demandar de uma preparação emocional, afetiva, cognitiva, para você seguir, né, no desenvolvimento de determinada habilidade, né, e de determinado aprendizado. isso aí. Quanta coisa, hein? Jesus Cristo. A cabeça tá, Abriram aqui para fluir, agora vai. tá fervilhando aqui. Vocês falando de dor, até me fez lembrar de um pedaço do livro que eu tô lendo, que se chama Psicologia Financeira, que o autor fala que investir tem muito mais a ver com sensatez do que propriamente dito técnica pura, né? E isso tem muito a ver com o lado das emoções humanas e do jeito que o ser humano funciona. Por isso que ele fala que a finança ela é muito mais psicológica do que técnica. É muito curioso isso.
E no livro ele comenta que o ser humano, principalmente na forma que a gente está vivendo socialmente hoje, a gente tem uma tendência a ser doutrinado que dor é ruim. E por que que ele citou isso? Porque tinha um médico que ele cuidava de uma doença que se chama, se eu não me engano, neurosífilis. E eles descobriram que quando a pessoa tinha neurosífilis, era sentença de morte. Ela morria na época que não tinha antibióticos. E paralelo a isso, eles descobriram que quem tinha febre alta por um longo período se curava. Ele começou a testar colocar bactérias e vírus nas pessoas para que elas tivessem febre alta. Claro que era um risco, né, da pessoa, Uau. inclusive vir a morrer por causa da febre alta, porque ela já estava debilitada. Só que Nossa. com o tempo ele descobriu que a malária em específico, de cada 10 pessoas que ele colocava a malária, 6 sobreviviam e curava. Mas o que que curava a pessoa era a febre. Uau. A febre é um mecanismo natural do corpo de lidar com os problemas. Mas a gente tem febre na nossa sociedade e foi ensinado que febre é ruim. Que você tem que tirar a febre, né? Quando a gente tira a febre, a gente tira a proteção natural do organismo de evitar que vírus e bactérias continuem se multiplicando. Por isso que normalmente quando a gente toma os remédios para cortar a febre, a gente tem que tomar um antibiótico ou alguma coisa relacionada para matar aquilo que de fato a febre mataria. E por que que a gente não gosta de febre? Porque ela dói depois que ela termina, né? E crescer dói, que é o que você comentou aí, né? Eu queria conectar esses pontos só para Nossa, instigar a gente a fantástico. pensar, né? A gente passa por aprendizagens de que se está doendo, talvez não seja bom, mas é o desconforto que nos leva a um novo patamar. Isso até me faz lembrar da conexão quando a gente pensa no estudo da felicidade, que existem duas principais vertentes. A, o hedonismo, que é o prazer propriamente dito, físico principalmente, que ele tende a ser fugaz, que ele tende a ser rápido de se conseguir, que ele tende a ser o mais buscado socialmente dizendo, e até porque isso envolve compras, inclusive, né? Por que não dizer capitalismo envolvido por trás do fomento do hedonismo, né? Ah, compre uma bolsa que você vai ser feliz. Compre um carro que você vai ser feliz. E assim por Eu diante. mereço. Eu mereço e por aí vai. E tem a eudaimonia. Só que a eudaimonia tem a ver com realização, com esforço empregado, onde a recompensa ela vem tardiamente depois de um esforço repetitivo a partir de quem nós somos, né? Empregando a nossa personalidade no fazer o que estamos fazendo, né? Mas a eudaimonia ela não é tão instigada, até porque ela tende a não dar tanto dinheiro assim, né? Sou eu, Dani, falando aqui. Brincando entre nós, né? Né? Ai, mas, O parênteses do conceito de eudaimonia, uma coisa que eu acho super instigante na palavra, é que tem o daimon, dá né, meu interior. tá relacionado a demônio, né, e que na cultura grega era, na realidade, não o demônio como a gente tem aqui da nossa, de uma compreensão tipo de Satanás, etc., mas é muito nesse lugar de para além do humano, né? Então tem essa questão do divino, né? Então tem, mas que ainda fica meio que no meio do caminho. Então a eudaimonia, ela também, de certa forma, numa livre interpretação, ela traz esse convite para a relação do teu eu com o divino, né? Então o eu ali na raiz está relacionado ao bom, né? Então também tem uma coisa de fortuna, de sorte, então tem essa relação também da graça, do presente, da vida. E, e é interessante, porque realmente, se a gente começa a suspender para um nível de sagrado, se você não for à igreja, literalmente o mercado ele lucra muito mais com o hedonismo, né? Com esse merecimento. E essa é uma discussão filosófica bastante profunda para a gente explorar, que tem muitas camadas, mas é uma coisa que para mim é muito latente, né? A importância de quando a gente avança em estudos da felicidade, eu sempre gosto de reforçar que você está pisando em solo sagrado.
Porque felicidade é algo que é buscado por muitas pessoas. Então, se você se propõe a querer aprofundar um pouco mais sobre isso, é muito importante que você tenha muita responsabilidade em relação à forma como você propaga, a forma como você aplica, né? Até mesmo com a forma como você, como eu costumo dizer, pratica a felicidade em si. Então, às vezes tem isso, ai, você trabalha com felicidade, que legal. Eu falei assim, cara, realmente é muito legal. Eu acho incrível. Eu amo descobrir, investigar o que eu faço. Mas eu reconheço a responsabilidade, né? Que eu gosto de quebrar essa palavra em a habilidade de responder frente à dor. Para mim, responsabilidade é isso. É quando em frente à dor você ter a habilidade de prontidão, né, ao enfrentamento daquilo que se apresenta. Então, a felicidade, ela tá inerente a essa responsabilidade de pisar em solo sagrado, né, de você estar falando sobre algo que vai além do humano, né? As sensações que a gente tem são tão sutis, são tão elegantes, é um grande presente para nossa existência poder sentir prazer. É muito lindo. Então, se você está lidando com isso de certa forma, qual que é a tua responsabilidade profissional ao aprofundar, ao investigar, né? E ao até mesmo se intitular Chief Happiness Officer, colocar títulos como esses que vem cada vez mais acontecendo, que maravilha, desde que reconheça a sua responsabilidade num contexto coletivo dessa bandeirinha que você escolheu balançar, né? Muito bom essa provocação que você trouxe, Laís. E eu queria te perguntar, o que é a mindfulness? Eu sei que você já falou um pouquinho no começo, né? Qual é o impacto que ela quer levar para o mundo? Não sei se é ela que você já criou com a data de término. Não, mas tem Você tem falou que a reflexões. Glick, sim, você criou, né? E a Glick, ela veio, assim, tipo, tinha muito clara, assim, a data e pá. Agora, mindfulness, ainda não tive essa clareza, né, em relação a isso. Certo. Também não quis forçar para mim mesma, mas eu sei que existe finitude ali também. Certo. Então eu quero saber três elementos chave por trás da mindfulness. O que é, para que serve, qual o impacto que ela gera, né, no para que serve, e quais são as visões futuras do que você pensa e sente da mindfulness hoje, porque amanhã pode Boa, ser diferente. é verdade. Então, acho que, por essência, mindfulness é uma marca que é uma grande manifestação. Então, surgiu porque eu quis. Então, eu basicamente, para mim, fez sentido. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu quero criar. E vou fazer isso acontecer. Então, teve todo esse autoinvestimento. Eu fui muito feliz de ter pessoas junto comigo, na minha equipe, que se dedicaram. Quando a gente começou criando Mindfulness, ele nasceu como um livro. Então, antes de tudo, era um grande livro, que era uma jornada de 12 passos para você pegar e a partir do eu até o propósito, em 4 níveis. Então, eram 4 volumes, um do inspirar, envolver, engajar e transformar. Tudo isso distribuindo proporcionalmente provocações a partir dos 4 hormônios da felicidade. Então, a gente tinha uma relação proporcional de 40, 30, 20, 10, de cada hormônio que a gente ia colocar em cada um dos livros. Né? Então, tudo isso ficou muito chato. Aí ficou tipo, a gente olhou o livro e falou assim, nossa, tá lindo, o livro é lindo, ficou carérrimo de produzir. E eu via que assim, cara, na real, ainda tá chatão, assim, né? E nada mais é do que um livrinho bonito pra fazer um monte de tarefa. E aí deixei maturar, né? Ali marinando, né? Enquanto isso a vida foi acontecendo, os projetos foram acontecendo. E quando a gente, ano passado, nós tivemos o grande prazer de criar uma experiência sobre mapeamento emocional para o TEDx de Blumenau, e nós criamos esse grande mural com uma série de doses de felicidade divididas nos 4 hormônios da felicidade, num grande painel de post-its. A post-it estava junto com a gente ali, e a gente criou, escreveu tudo à mão no verso dos post-its, mais de 1000 post-its ali, para a galera se servir de doses de conforto. Quando a gente olhou aquele material, falou assim, cara, isso é muito bom para terminar aqui. E se nós transformássemos isso num baralho?
E se a gente simplificasse isso, pudesse acessibilizar mais para as pessoas? Eu falei, nossa, genial! Então a gente começou a partir disso, daí, e se a gente resgatasse o mindfulness, né? Então o conceito do mindfulness, ele reemergiu a partir de quando a gente tinha essa clareza desse material que faria sentido servir as pessoas com, e nós organizamos, né, todos esses essas frases em tanto perguntas quanto em reflexões para o sentir, em ações para o agir. E aí veio o grande ponto, né, cara? Qual que é o aspecto de único que é esse baralho? Porque baralho tem trocentos, né? Seja jogo, oráculo, tem um monte de coisa. O que que seria? Denotaria um caráter de unicidade, de singularidade para esse objeto que a gente estava criando? E aí veio a clareza de trazer a intencionalidade emocional e o desconforto intencional, que aí veio a ideia das lentes. Então a gente queria que não fosse tão simples, tão fácil. Até mesmo a forma como você interage, como você joga ou não joga, porque é ou não um jogo, sempre foi com um grande convite para o brincar. Então, o para o que serve, avançando para a segunda pergunta, como esse grande espaço, eu falo que brincar de verdade é coisa séria. Então, eu acredito demais nisso. E isso está muito também relacionado a tanto a minha existência quanto as relações que eu acumulei ao longo da vida, observar a potência do que é uma relação que acontece, qual que é a qualidade de uma relação quando ela se origina de um contexto de brincadeira. Quando a gente vem desse lugar livre de julgamento, né, o quão leve. A gente estava num contexto de pura brincadeira. A gente estava lá, correu, pega, pula. Olha que gostoso você poder acessar diretamente a essência de uma pessoa que a gente não estava ali para saber qual que era o título de cada um, onde cada um se formou, com quais empresas já trabalhou, para. A gente estava ali querendo curtir, existir juntos. Então, o para quê de mindfulness é sim esse grande convite para o brincar, para o resgate do brincar. E quando eu olho para o futuro dele, assim, eu vejo que hoje é uma marca, né? Então, todos os objetos que a gente tem criado ali, as próprias meias, quando surgiram, as cartas, tem um trio de cadernos também que a gente criou, que é um trio de cadernos para praticar a felicidade, onde você tem um caderno, que é o caderno amarelo, que é o caderno Eureka, ele conversa contigo, é um caderno para ele estar. Recolhendo, aliás, recebendo todas as tuas ideias e criações. Tem o caderno verde, que é o caderno dos aprendizados, para ser o caderno onde você vai estar registrando o que você aprende. E o caderno vermelho, que é o caderno do sentir. E é um caderno que ele não fala nada, porque ele é o teu espaço. Então não é sobre ele falar contigo, mas é sobre você se expressar. Então, são pequenos símbolos, né? Cada objeto, tudo que a gente cria, são quase que totens, amuletos para ajudar numa prática ativa de felicidade. Então, uma vez que se origina de uma manifestação bastante intencional, literalmente veio de dentro o famoso porque eu estava afim, e que bom, mas também reconhecendo a importância da relação com o outro. Então, poxa, se isso me move, como que moveria o outro? Como isso reverberaria para o outro? Então, de futuro, quando eu penso em mindfulness, é o florescimento, sejam de objetos, experiências, criações que instiguem o brincar, que instiguem essa curiosidade, essa vontade de descobrir a vida, né? De querer investigar, abrir, pegar a folhinha. Se eu abrir essa caixa, o que que acontece? Se eu girar dessa forma, o que que acontece? Então, o mindfulness é isso, é mais que atenção plena, é diversão plena. Maravilhoso. Muito legal mesmo. Quer fazer algum comentário ali? Não, acho que só parabenizar e agradecer, né? Maravilhoso. Muita criatividade, muita coisa que ressoa por aqui, né? Com certeza a gente vai usar muito esse deck de cartas aí maravilhoso, que faz todo sentido, né? Então, parabenizar mesmo e agradecer. Muito bom. É isso aí. Laís, antes de te perguntar seus contatos, onde o povo encontra todo esse material para se divertir, eu gostaria de te fazer uma pergunta, apesar de você, de certa maneira, ter respondido ela no meio das suas falas. Mas se fosse para você responder de uma maneira sintética, objetiva, o que é felicidade para você? É uma habilidade a ser praticada. Direto ao ponto. Show de É bola.
Show de bola, show de bola. Gostei, gostei. É, E deixa para quem está nos escutando aqui, quem está nos vendo, seus contatos, onde o pessoal te acha, onde que eles podem adquirir esse deck de diversão. Não é um deck de cartas, é um deck de diversão, né? Ai, que gostoso. As pessoas me acham no planeta Terra, antes de tudo, que bom ainda, né? Enquanto a gente Não é não tá. arcturiana você, então. Com certeza. E no planeta Terra que é redondo. Isso é bem importante, né? Mas Boa! Não é plana? não, juro, acredita? Meu Deus, eu li um artigo esses dias aí que estava falando que era planinha, sim, Jesus. Gente, não, olha, pois é, ela gira. É fantástico, né? Como o mundo dá voltas. Mas voltando aqui, então as pessoas podem me encontrar nas redes. Eu geralmente estou como Laís Glick, então, né? Lembrando que tem o treminho, os dois pontinhos, formam um sorrisinho no U. Então, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja, né, nas demais redes, até não vou falar YouTube porque eu não produzo muito conteúdo por lá, mas estarei lá também. Em relação a mindfulness, você encontra como mindfulness.br, você, lá, ali no próprio Instagram, tem a nossa página. O site é mindfulness.com. Agora, se eu não salvo engano, se é .com.br, mas acho que é mindfulness.com.br. É isso aí, .com.br. É isso mesmo. Eu Muito vi lá. obrigada. Olha só, bom apoio, vamos time. Então, no mindfulness.com.br você pode adquirir as cartas. A gente tem uma lojinha ali que está em constante atualização. Então, à medida que a gente vai criando coisas, a gente tem colocado por lá. Como é um projeto em emergência, né? Tem muita coisa que está emergindo e sendo criada. Então, literalmente acompanhe ali que vai ter muita coisa legal. Mas estou sempre aberta. E tem a rede da Glick também, né? O glick.br. Ali é onde a gente também trabalha muito mais os conteúdos relacionados a design para felicidade, né? Então, hoje a gente tem organizado a atuação dessa forma. Então, o Glick é muito orientado para projetos de design de experiência, design para felicidade e as mais formas e provocações de design possíveis. Estamos sempre abertos para conversar sobre. E no Mindfulness você vai encontrar muito mais essas manifestações em formato de objetos, né? Ou experiências a partir desses objetos. E no Laís Glick é vida, né? Então, estou ali aberta para viver, conversar, trocar, expandir conhecimento, que é sempre bom, né? Acho que a gente não evolui e não aprende sozinho, né? Sempre juntos. Então, vai ser sempre um prazer poder receber boas perguntas, boas provocações. Vou responder com maior contentamento. Laís, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pela sua alegria e a sua generosidade em compartilhar tudo isso com a gente, viu? Que honra, obrigada a vocês pelo convite. Estou Sempre muito muito bem-vinda. obrigada. Grato demais por ter você com a gente. Seja sempre muito bem-vinda. E você que ouviu até aqui, gostou? Lembre-se de compartilhar com seus amigos e vem com a gente. Um beijo no coração.